Fala galera, aqui é o Rodrigo Sayane da Plau. Estou aqui em mais uma sessão do TypeCrit com o João Gabriel. João Gabriel, se apresenta, mostra teu Instagram, enfim, conta pra gente um pouco do teu trabalho para a gente te conhecer melhor e aí a gente já segue adiante com o TypeCritic do teu projeto. Beleza. Bom, obrigado aí, Rodrigo, pela disponibilidade aí, esse projeto muito massa mesmo, esse tempo. Meu nome é João, eu sou estudante, né, design gráfico, eu estudo na Embi Morumbi, aqui em São Paulo. E basicamente é isso, eu tô ainda, né, estudando, e o projeto que hoje eu acabei solicitando para ter esse momento de crítica foi justamente um projeto que eu desenvolvi na Embi, que foi na disciplina de desenho tipográfico, com o Érico, né, que é o Érico Lebedem, professor muito já com bastante vivência aí na parte de tipografia. E é isso, né? O projeto foi entregue, né, da parte acadêmica, mas eu quero mais alguns conselhos, né, para seguir adiante, levar esse projeto e desenvolver ainda mais. E meu Instagram é João Andrade, né, tudo junto, .design, né? Pode me achar por lá também. Maravilha, cara. E você pode contar, antes da galera ver um pouco do projeto, quais foram tuas referências, suas inspirações para chegar nesse projeto que a gente vai ver hoje? Uhum. Sim, o projeto, assim, o briefing básico, assim, era justamente ter, né, uma referência para o desenvolvimento da fonte, né? E eu acabei me inspirando muito, assim, num estúdio, que, se eu não me engano, é da França. Violaine e Jérémie, né? Isso, exatamente. E aí eu vi, né, as fontes que eles têm, uma foundry linda pra caramba, e aí eu acabei vendo duas fontes que me chamaram muita atenção, né, que eu acabei seguindo bastante como referência, que é a fonte Kako deles, né, e a outra que eu não sei se é assim que pronuncia, mas acho que é Canopy, não sei como se pronuncia. Mas enfim, são duas famílias, né, que eu achei bem bonita. E basicamente isso, exatamente. Agora tá. Isso, eu coloquei na tela só para a galera poder conhecer o trabalho deles. É um trabalho muito legal mesmo. Mete bronca, Exatamente. Vai falando aí, cara, enquanto isso eu mostro. E basicamente é isso. Eu queria trazer uma fonte que fosse de alto contraste, né? Que tivesse uma serifa triangular, né? A própria fonte Voyage aqui também que está aparecendo também segue bastante, né, nessa linha aí das minhas inspirações. Uhum. Então, e também, além disso, né, tanto a Kako quanto a fonte Canopy, eles têm as fontes, as letras, né, os glifos que são mais redondos, eles são geralmente bem mais estendidos, né, do que os que são mais retangulares. Eu também quis trazer isso, né, nessa fonte, né? Então é basicamente isso: serifa triangular, um alto contraste, né, e eu acabei também usando um eixo um pouco exagerado assim na diagonal. Então essas foram as premissas assim para eu começar a desenvolver o projeto. Massa. Beleza. Eu vou compartilhar agora, então, a parte do teu projeto. E aí você pode contar um pouquinho dele aqui pra gente, tá? Beleza. Maravilha. Então, a gente tem aqui o PDF oficial aqui do João Gabriel. Ele já está no... Você consegue ver minha tela? Acho que não, né? Porque acho que Dá para ver essa tela, mas acredito que seja do computador. Não tá. Você está vendo... Mas você está vendo seu projeto, no caso? Não, agora está aparecendo o site da Violaine e Jérémie, né? Exato. Tá, beleza. Vou parar de compartilhar, vou compartilhar o projeto em si. É porque acho que eu só compartilhei a parte do Google Chrome, né? Beleza. Isso. Talvez agora você já consiga ver tudo de uma vez. Agora você consegue ver seu projeto? Agora eu estou vendo meu projeto. Maravilha, cara. Então vamos lá, mete bronca. Pode contar um pouquinho do projeto e aí a gente vai passando tela a tela. Beleza. Fechou. O nome não tem nenhum embasamento. Eu achei que talvez esse nome fosse um nome Fujiko. Era um nome que eu achei que pudesse sintetizar assim, muitas características da minha fonte. Essa fonte, né,
Um significado, Fodico? Bom, não tem nenhum significado além de foi somente mesmo a escolha para ver um conjunto, né, que pudesse trazer os elementos principais aí da fonte. Ah, tá. Né? Não tem nenhum significado. O projeto ele foi desenvolvido, né? Acho legal citar isso, que eu assisti o outro Type Critic que você fez com o acho que Fernando, né? O Fernando Brizola, e também o outro que você fez mais... Pedro Brizola. Pedro Brizola, isso. E até vocês comentam sobre software e tudo mais, eu desenvolvi, né, no caso, no FontLab, né? Porque eu também tenho Windows, né? Não tenho Mac, então rolou super bem, né, com o FontLab. E, enfim, o projeto inteiro foi desenvolvido dessa forma. Aqui tem as capitulares, então dá para ver mais ou menos um pouco disso, assim, tem o O, o Q, o próprio G, que são bem mais estendidos, né, do que as outras letras, né? E aí acho que se descer também dá para ver outra característica que tem nessa fonte, se descer mais um pouquinho. As descendentes, eu vi que nessas minhas referências, as descendentes elas tinham as descendentes eram bem menores, assim, não tinham uma questão de um equilíbrio tão proporcional, assim. Não sei se é uma impressão minha também, mas eu senti um pouco disso, assim, me chamou bastante atenção disso, assim, da descendente ela ser bem baixinha, assim, bem pequenininha mesmo. E isso eu achei legal, por exemplo, quando a gente vê aqui o Y, né, que acaba tendo pouco espaço para descer, o próprio G, o J, eu achei que foi um elemento bem bacana de explorar, né? E aí, descendo um pouco mais, tem outras características. Esse é o projeto da entrega acadêmica, né, que eu apresento como professor. Então, talvez tenha algumas coisas que talvez não seja tão relevante, mas se descer, acho que talvez mais um pouquinho. Esses daí são os principais elementos, né? O que eu havia falado, o contraste, serifa e o eixo diagonal. Aí tem alguns, aí a gente vê que tem caractere alternativo, né? Eu quis colocar, por exemplo, no J, né? Tem um caractere alternativo no J e tem o T também. Então, a gente vê um T que tem o terminal mais triangular, né? Como a gente vê nas outras serifas e tudo mais, e também pus, né, uma outra alternativa, que eu até achei que ficou um pouco estranho, assim, achei bem estranho isso. Achei que ficou esse alternativo, o T alternativo, inclusive, você pode até comentar disso, que eu achei que não ficou muito legal, assim, eu achei que ficou um rabo muito, sei lá, o terminal dele ficou meio nada a ver com o contexto, né? E aí também tem a ligatura, né? Eu brinquei, dá para ver em outros, acho que descendo mais, tem essa ligatura do I, né, com N, que eu também foi uma exploração, assim, que aqui também tem mais ainda, né? Então, tem o I com M, tem o I com N, tem o I com U, e o I com R, né? Que foi bem, quando eu percebi isso daí, assim, foi bem sem querer, né? Porque eu comecei a fazer o projeto primeiramente passando no papel, e aí por um acidente, assim, eu estava desenhando o R e em outro momento, assim, eu estava desenhando outras letras e nem vi, assim, que o que eu tinha desenhado era um R, e acabei colocando um pingo, eu achei que dava para desenhar o I em cima e no final ficou o I. Eu li, né, eu li o I, ao mesmo tempo eu li o R. Eu falei, velho, acho que eu vou tentar ver como é que fica essa exploração para as demais, assim, usar as hastes para colocar o pingo do I e ver se funciona, né? Eu mostrei para outras pessoas, fiz outros testes aí, e tem gente que consegue ler, tem gente que acha que fica meio confuso, né? Mas, enfim, isso daí foi mesmo uma exploração, assim, para testar, né? Boa. Você quer que faça tudo e depois você vai pontuando, assim? Como você prefere? Achei, a princípio aqui, essa aqui é bem direta e reta, assim, né? Tem as pontuações e tal, numeração. Acho que daí para frente acho que não tem nada demais, né? Tem os numerais, né? Que
alguns que eu não gostei muito, outras ligaturas, né? O T e o H. Ah, boa. Uhum. O TH e o F e o I também, né? Algumas letras de detalhe, né? Isso, alguns detalhes de algumas letras. Sugestão de uso. Isso, tem sugestão de uso também que o professor, né, acabava pedindo, né? E aí eu fiz como o que essa fonte, embora ela seja serifada, que ela não queria que ela fosse antiquada, sabe? É muito velha e que tem essa fama, né, de serifa. Até eu já vi você falando sobre isso, né, da serifa acabar remetendo bastante ao clássico e tal. E eu não queria, quando eu escolhi uma serifada, eu não queria que ela ficasse restrita. Então eu quis trazer um uso aí, como tem aí, né, The Good Coffee, mais, sei lá, mais clássico, mais, não sei muito, mas enfim, mais antigo, sei lá. E o exemplo de cima, né, o rap um pouco mais recente. E aqui tem o conjunto, né, nativo, enfim, os diacríticos, né? Você fez uma versão diferente para o I, né? Uma versão mais compacta para a letra I, verdade? Na verdade, não. Você diz... Nesse aqui, tá vendo? Enquanto que o agudo do E é um pouquinho mais compacto do que o agudo do I, né? Porque é uma letra que é mais compacta. Talvez o Érico tenha te dado essa dica aí na... Sim, eu fiz até também esse teste. O Érico falou, né, sobre, por exemplo, mexer um pouco até nos tamanhos, um problema que eu até encontrei no final, né, esse desenvolvimento que fala para ter 1000 pontos, né, é sempre sugerido para que a fonte ela tenha, né, o tamanho de 1000 pontos. Eu acabei esquecendo, né, que as também precisam ter. Então, o Érico até falou disso, de reduzir um pouco o tamanho, né, de algumas letras, se você quer encaixar, né, nas proporções, enfim, nas linhas de ascendência e tudo mais. Então, uma mudança, por exemplo, os diacríticos das maiúsculas são bem mais deitados e bem mais, eu tentei, né, um pouco menores para caber, né, na proporção de 1000 pontos. Mas, se não me engano, acho que até ficou passando um pouquinho. Não, assim, a princípio, a altura da capitular, ela fica mais ou menos entre 700 unidades, né? A gente não chama de pontos no programa de fonte. Aproximadamente, né? Que aí você tem espaço para cima e para baixo para caber as coisas, a princípio, de um jeito tranquilo, assim. Aí vê que ligaduras, pá. Aqui tem que dar uma olhada se é isso mesmo, se isso foi intencional. Mas acho que, assim, dá para ver, assim, é bacana ver também... Isso daí foi um erro, assim, na questão de produzir. Eu não sei porque quando fechou não reconheceu os pontos. Tá, aí você fez uns pangramas, né, para ver como é que funciona e beleza. Cara, show! Assim, vamos começar do começo para a gente poder trocar uma ideia e ver para onde vai. Primeiro de tudo, eu acho que a referência ficou bem clara, assim, quando eu vi o projeto, já pensei logo no estúdio, já tinha até separado o site para mostrar, e aí o estúdio realmente tem uma linguagem muito proprietária, né? O Violaine e Jeremy, você vê que tem muito do trabalho deles no teu resultado. E aí a gente tem uma questão que é interessante, que é a questão da inspiração, né, e a questão das referências são super importantes, assim. E eu acho que como esse é o primeiro exercício que você faz de desenhar uma fonte, João? Sim? Sim, é o primeiro exercício. De desenhar letras, não, né, mas de desenhar a fonte, sim. Maravilha. Porque é meio que assim mesmo que a gente começa, sabe, a trabalhar. E esse modelo de falar assim, putz, o trabalho dessa galera é muito bom, eu vou tentar fazer alguma coisa nessa linguagem porque isso me interessa e porque eu acho que isso é ótimo. E aí só tem um porém que é assim, se você lançar essa fonte do jeito que ela se você finalizar essa fonte e lançar ela,
vai ficar muito clara a referência, certo? O que pode ser bom e pode ser ruim, na verdade, porque pode configurar um plágio, etc, etc. Mas, assim, até um ditado muito clássico, assim, cara, se você vai roubar de alguém, rouba de muita gente para você buscar várias referências e essas se misturarem de um jeito novo e que tragam uma voz. Posto Sim, isso... isso daí foi até uma questão com o Érico. Desculpa só te interromper, mas falando sobre isso, foi uma questão, assim, de pegar uma referência que eu achei que minhas referências estavam, tipo, muito prontas, assim, e estavam muito resumidas, assim, a um lugar. É claro que eu busquei mais coisas, assim, para fundamentar, mas eu concordo, assim, plenamente, e foi uma luta, assim, de fugir, que o olhar até ele vai ficando um pouco viciado. Exato. E quando a gente olha, né, se a referência é um estúdio só, acaba que a gente vai tentar fazer alguma coisa na linha deles e isso pode prejudicar. Mas, assim, posto isso, isso é um ponto de atenção primeiro, mas vamos discutir desenho mesmo, porque eu acho que a gente tem muito a aprender com o teu trabalho aqui, com certeza, cara. A primeira questão que eu ia colocar para você, João, é a questão da proporção, de fato. Por quê? O Violene Jeremy é um estúdio que trabalha muito as proporções de um jeito muito interessante. Assim. A gente tem, em Type Design, dois tipos de proporção que estão muito presentes. A proporção que a gente chama de proporção clássica, ela vai dizer assim, que uma letra L ela é mais estreita, por exemplo, do que uma letra O, que é mais para circular. Né? Então, você vai ver algumas coisas acontecendo mais... tem maior variação, né? Então, assim, se isso aqui é X, isso aqui é muito maior do que X. E aí, você... desculpa, maior, né? Maior do que, eu acho que a sua tela que tá passando tá o do estúdio. Eu estou no lugar errado, né? Desculpa aqui. Isso. Boa. Obrigado pelo toque. Então, aí você tem essa possibilidade de fazer maior variação nas letras, né? Então, isso é a proporção clássica. A proporção moderna, se você pegar a Avenir, fontes que vieram mais contemporâneas, assim, você vê a proporção entre as letras é um pouco mais uniforme, né? Então, você vai ter esses espaços de tamanho, de largura, mais uniformes. Esses dois são meio que informam como você vai abordar a proporção da tua letra. Claramente, o Violene Jeremy ele trabalha com o extremo do que seria uma proporção clássica, certo? E até o exagero dessa proporção, ou seja, letras redondas, né, vão ser super redondas e letras estreitas vão ser bem mais estreitas até do que seria normal, tá? Então, esse é o primeiro ponto, proporção. Tá? E aí, beleza, você optou por usar uma proporção exagerada, como é o da Violene Jeremy, e é importante a gente começar a observar isso. Né? Quando você for avaliar suas próximas referências, etc., fica com isso em mente. Assim, qual é a proporção que ele está usando? É a proporção mais moderna, onde todas as letras são mais uniformes, ou é uma proporção mais clássica, onde cada letra, ou conjunto de letra, vai ter uma proporção mais clássica, que é as redondas serem mais circulares, as maiúsculas estreitas serem meio que na mesma proporção, né? Então, aí você tem essa variação, tá? Isso aqui seria proporção moderna. Beleza? Aí aqui, ok. Quando a gente chega aqui, a gente tem algumas questões acontecendo, né? Vamos olhar para as redondas primeiro, certo? Então, o G, o C, o O e o Q, eles deveriam estar mais ou menos no mesmo grupo visual de letras, certo? Ou seja, se você usa essa elipse aqui no meio do G, será que você não consegue repetir isso aqui no C, assim como você fez no O, e de repente... E o Q, principalmente, ele é praticamente um O com um rabinho. Então, teoricamente, para que elas tenham o mesmo feeling, elas seriam mais parecidas, certo? E isso vai dar um pouco dessa noção de que tudo isso faz parte da mesma família, né? Então, de repente, o desenho desse C,
ele seria basicamente o desenho do G sem a espora, né? Sem esse detalhe. Sim. E aí vale a pena você ver. Aí na terminação, aqui você termina redondo. Em alguns outros momentos você não faz isso. Então você tem que definir como é que é a terminação dessas letras. O mesmo vai acontecer nas minúsculas. Se você terminou aqui redondo, provavelmente aqui o E você terminou redondo, né? E aí você tem outras letras que podem trabalhar essa terminação. E aí, enfim, vem uma questão importante para você tomar de decisão, tá? Então, vamos lá. Se você decidir pelo eixo diagonal, que é essa elipse diagonal que a letra faz, pois bem, vamos seguir com ela com mais consistência, tá? Beleza. Então, esse é o primeiro ponto. As redondas, maiúsculas, se elas puderem ter o mesmo feeling, bom. E aqui, por exemplo, no C, você poderia eventualmente, deixa eu só colocar a letra, uma cor escura, que aí você vai ver. Você poderia fazer essa área um pouco mais pesada. Ai, gente, meus e-mails todos aqui aparecendo, não tem problema. Tá fazendo propaganda de tudo que eu recebo. Só que aí tem uma questão de peso, né? Você começa a ter uma letra muito pesada Sim. em relação ao resto. Enfim, mas você tem que trabalhar esse eixo de alguma forma e as terminações têm que ser similares, né? Essas duas, teoricamente, deveriam ser iguais, essas duas terminações, assim como essa também faz parte desse conjunto, né? Ela tem uma ligação de irmão, assim, aqui, tá? Tá. Outro ponto que a gente pode avaliar aqui são e aí isso é muito clássico de quando a gente está começando e começa com uma fonte de display, e quando a gente começa a desenhar isso no computador, a gente desenha essa letra gigante, né? A gente desenha ela grandona na nossa tela. E aí entra a história do tamanho dessas serifas, certo? E ao mesmo tempo, a relação que a gente faz, que é de espaço entre as letras, certo? Deixa eu só ver se eu consigo achar ela não tem nenhum momento em que a gente está falando ela maiúsculas, né? Aqui, no festival, por exemplo, tá? O festival, quando você olha a palavra festival, a gente consegue fazer uma relação importante, que é a relação de espaço entre as letras, tá? Deixa eu pegar uma cor decente aqui. Vamos lá. Entre as letras, esse espaço aqui é tão importante quanto o que está aqui. Sim. Né? Então, é como se esse valor aqui tivesse que se anular com esse valor. Né? Então, esses dois teriam que ser mais ou menos o mesmo valor, o entre letra e a letra em si, certo? Sim. Numa fonte display, esse espaço entre letras ele pode eventualmente até ser um pouco mais compacto, dependendo do peso. Enfim, tem um monte de regra que não cabe a gente... acho que é um pouco demais para a gente discutir agora, mas enfim. E aí, o que eu sinto? Eu sinto que as suas serifas ficaram pequenas demais. Principalmente quando você compara isso com isso, certo? Você tem aqui um quadradão que, de certa maneira, né, você está fazendo um statement aqui. O meu S ele é bem diferente do resto. Né? E será que o teu ou ele ficaria maior, né, para que olha só como o espaço vazio vai começando a ficar menor quando a gente coloca essas serifas um pouco maiores. Total. Né? E aí você começa a fazer uma relação melhor no vazio também, certo? E aí o teu S me parece que ele ficou um pouco largo demais em relação ao resto. Então, eu já começaria dando uma revisada na proporção do teu S. Eu entendo que o S é uma das letras mais difíceis da gente desenhar no começo, mas é uma letra que ela tem que fazer um pouquinho mais, ela tem que ornar um pouquinho melhor com as outras letras maiúsculas, que são, nesse caso, o C,
mais as redondas e tal, e como elas terminam. ah, Essa história do L se repete aqui, né? Então, enfim, Aham. tem que, de certa maneira, a gente tem que voltar um pouco atrás, João, para a gente poder achar essas características que fazem uma família, tá? Aí, Tá. proporção. Agora eu vou para proporção um pouquinho, para a gente, enfim, ver o que a gente pode trabalhar na proporção. Assim. Eu acho que o seu M tá largo. Aham. Deixa eu achar uma cor melhor aqui, que essa cor tá difícil de ver. Largo. A letra U tem alguns detalhes de construção. Talvez o Z esteja um pouco largo também. O S largo. Aí já acho que P, R, talvez o B, o D. Percebe o D? Como esse vazio aqui está muito maior do que esse, por exemplo. Sim. Né? E eu acho que o seu R e o seu P e provavelmente o seu B estão um pouco estreitos. Geralmente esse vazio ele é proporcional assim para todas as letras. Nessa, né, eu digo nessa no P, no B, no D, no R. Ele Geralmente tem que ter mais ou menos o mesmo tamanho, assim. Essa daí foi uma dúvida que eu tive assim durante sim, o. ele tem que ser mais ou menos equivalente, João. Só que aí que tá, entra a história de que, pô, aqui você está avaliando um vazio, aqui você está avaliando 2. Aqui Tá. você está avaliando 3 vazios. Esse e esse. E aqui você está avaliando um pequeno vazio e um grande vazio. Então, essas Aham. relações elas são muito menos matemáticas, muito mais óticas, né? E Sim. elas se estabelecem a partir do momento que você está julgando cada coisa pelo que ela é. Então, é um vazio grande, e aí essa aqui você pode julgar esse vazio grande versus o vazio entre uma letra e outra. Então, sei lá, você tem uma letra E aqui, Aham. você vai julgar com esse vazio aqui, certo? E isso vai Sim. informar quanto de espaço entre a letra isso vai te dar, certo? Sim. Geralmente as letras Certo. de controle, né, para julgar espacejamento, vai começar sendo o H e o O. Essas são as letras de controle. Aham. E aí entra, para mim, o principal problema da tua fonte hoje, que é o espacejamento. Se você não acertar o espacejamento, nada que você vai fazer em termos de desenho vai ajudar. Porque, e aí eu vejo isso por aqui, né? O espacejamento ele vai definir Sim. se a massa está boa, né? Se o desenho de cada letra está correto. E isso é uma coisa relativamente fácil de resolver, Aham. principalmente nesse começo de desenho, para você começar a desenhar ela o mais certinho possível dentro do teu programa de desenho, tá? E aí isso vai Sim. deixar patente aonde tem pontos de melhoria. Se eu olhar aqui Sim. nas minúsculas, então, olhando dentro do contexto, como é que a gente pode avaliar o desenho? Deixa eu botar um verdinho, pan. Aqui, de novo, espacejamento, né? Grande versus pequenininho, Sim. pequenininho versus grande. Eles até chegaram a grudar, né? Eu acho que talvez Isso. foi um erro assim na hora de fazer o. Talvez eu não tenha visto direito como eu tinha selecionado o espaço entre R e o T. Boa. Acho que eu E aí, errei. qual é uma dica muito fácil para você resolver? Por exemplo, quando a gente apresenta um projeto aqui na Plau, bem no começo do desenho, a gente não tem o espacejamento todo perfeito, né? A gente não tem Aham. a gente ainda não chegou lá. No começo você está desenhando as Sim. letras, a gente já tem experiência suficiente para já começar a desenhar também o espacejamento, que é uma parte importante. Aqui na Plau a Sim. gente desenha os dois juntos, meio que desenha a letra e o espacejamento meio que junto. Tem gente que prefere desenhar as letras primeiro, depois espaceja, cada um tem um modelo. Mas quando você tem quando você tem você vai fazer um espécimen para apresentar para o cliente, mas
isso ainda não está perfeito, a gente faz o kerning na mão, no Illustrator ou no InDesign. A gente vai lá e mexe nesses espaços para a gente poder ter pelo menos uma apresentação que já esteja mais ou menos harmônica para o cliente poder ver as letras e não bater o olho e falar isso aqui está muito estranho, isso aqui, essa coisa do... né, isso aqui está um espaço que tem que ser maior, esse aqui menor. Isso aqui é a notação que a gente usa, tá, para diminuir o kerning e aumentar o espaço entre as letras. Nesse caso, ainda é muito mais tracking, né, o entre letra, do que kerning. Sim, Kerning do que só kerning, né? lá no final. Assim. Tá? Isso aqui está menor, isso aqui bem maior, isso aqui talvez um pouco menor. E aí a gente vai melhorando isso. Então, se tem um principal ponto que a gente possa extrair do teu trabalho primeiro trabalha nesse espaçamento para a gente trabalhar. São muitas coisas, tá, João? Não é pouca coisa que a gente tem que trabalhar, não. Mas vamos começar com as coisas mais simples e que podem já dar uma nova cara para ela, Sim, que acho que já vai ajudar, tá? Aí aqui é maior, aqui um pouco menor. E aí você pode fazer isso no teu documento depois, sabe? Tipo, o que eu vi de espaçamento? Esse aqui tá grande, esse aqui tá pequeno. Tem algumas coisas acontecendo nas minúsculas que eu vi aqui, principalmente em contexto, que foi o seguinte, ó. Se você tem a altura de X, vamos supor que seja o topo desse A, né? Traçando uma linha reta aqui, eu vi que seu G passou um pouco demais dessa parte que a gente chama de overshoot. Em relação ao O. Falando dele especificamente, eu tive muita dificuldade assim, para o G. Inclusive, antes de lançar, eu queria mudar, porque ele está praticamente igual, né? Da fonte da K, referência, né? Isso, exatamente. E então o G foi um que eu briguei bastante e ainda estou brigando com ele, porque ele ficou maior, porque eu fiquei com muita dificuldade de encaixar a descendente dele de uma maneira que coubesse no espaço, né? E aí teve que acabar subindo, assim, né? Você vê que na descendente tá um pouquinho, inclusive, para cima, assim, se você for olhar, né? Ele não tá aonde bate o O. Né? E você repetiu a forma do O, certo? Isso aqui Isso. Tá igualzinho a isso, né? Eu acredito que eu mudei um pouquinho, assim, eu fiz um ajuste óptico, assim, eu acho que eu deixei um pouco mais, o espaço vazio um pouco maior no G, né, para deixar, né, um pouco mais fino, não sei. Foi um ajuste que eu fiz, eu lembro de ter mudado. Tá, entendi. Porque, teoricamente, essa cabeça do G, ela pode ser um pouco menor do que a do O. Aí até meio que mostrando... Isso é uma solução também, né? Que é você usar a altura de X... desculpa, a linha de base, que seria essa linha aqui, né? E fazer o G cair aqui. Ou então, fazer ele um pouco maior, mas ele ainda assim vai ser menor do que, né, do que a letra O. Essa cabeça ela fica um pouco menor ainda, tá? E aqui o meu garrancho aqui para mostrar um pouco do que... Porque a gente está desenhando um pouco de massa, né? Não só... Sim, total. Para tu ver aqui. Enfim. Mas aí, certamente, essa parte seria menor do que essa parte aqui, tá? Aí experimenta isso. O overshoot, ele deveria bater certinho um com o outro aqui, tá? Esse tanto, assim como esse tanto aqui, né? O tanto que o N passa para cima, tudo que é curvo, né? Tem que passar um pouco desse overshoot. E digo mais, esse triângulo aqui, por ser triângulo, por ter uma ponta, ele também deveria passar um pouquinho assim da linha da altura de X, tá? O quanto, só você pode dizer. Você pode imprimir essa fonte no tamanho que você imagina, e aí sendo display, eu diria que maior do que, sei lá, 18 pontos, 24 pontos, o que seja, né? Para que você consiga ver ela num contexto ideal de uso, tá? Então, acho que é por aí, assim, nessa coisa do G, eu acho que tem esses detalhes. Outra coisa, aí vamos lá, em desenhos particulares, tá? Eu acho que o seu W, seu V e seu W,
eles ficaram meio que itálicos para trás. Eles ficaram meio inclinados para trás. Eu pegaria tudo isso e traria para a esquerda um pouco, assim como isso aqui tudo um pouco para a esquerda, para que você tivesse um desenho mais assentado. Assim, né? Sei, não tá meio caindo, né? Exato. Inclusive, eu queria te perguntar sobre as diagonais, por exemplo, bem aí onde tem, por exemplo, tem a diagonal mais fina do W, do V, né? O V e o W foi o mesmo arquétipo, né? Só repliquei o X, na hora de fazer, eu achei que ficou pesado, eu deixei fino. Olhando agora, né? Tá muito fino, né? Tá fino demais. Mas assim, tem que ter todos os finos tem que ser igual, tem que ser na mesma proporção, né? Todos os finos. Tem, cara, tem sim. Assim como quando você, por exemplo, afina, quando esse tanto de fino aqui é tudo meio visual, tá? Assim, apesar de que daqui a uma vez você vai estabelecendo esses ritmos, você consegue medir, dizer assim, legal, tem, sei lá, 30 unidades, esse tanto aqui tem 30 unidades, então eu comparo com esse, se não tiver, eu jogo para 30, né? Mexo o suficiente para que essa dimensão seja 30 e beleza. Mas certamente aqui, e vale a pena você fazer tipo esse círculo que eu faço aqui. Se você pegar isso no Illustrator ou no próprio FontLab, esse círculo, por que círculo e não um quadrado ou um retângulo? Porque se você passa esse retângulo para cá e inclina ele... Vou ter que ficar rotacionando, né? Isso, ele rotaciona e quando rotaciona, ele parece diferente. O círculo não. O círculo, ele te dá um pouco te estabelece uma unidade de medida comum que você pode seguir, tá? Sim. E aí, então, assim, certamente os finos, e aí aqui você tem esse fino que é parecido com esse, talvez esse aqui um pouco grosso, esse aqui tá ok, e aí você tem esse fino horizontal, né? Tá mais em linha com esses dois aqui. Então, assim, estabelece um deles, vê qual funciona melhor e tenta seguir um pouquinho mais a risca, tá? Existe uma ilusão de ótica quando a haste fica diagonal? É uma impressão minha ou realmente existe uma ilusão ótica comum de parecer mais fino, assim? Porque às vezes eu pegava e fazia... parece. Parece, né? Tá. Muito. Por exemplo, quando você tem um retângulo que você simplesmente joga né, faz um skew, né? Você inclina ele na marra, isso aqui tende a parecer menor. Tá, e aí a gente deve compensar? Isso, aí você compensa. De novo, o círculo, esse tal círculo que você faz aqui, vai te dar a dica de que se ficou menor ou não, entendeu? Você vai ver que se você inclina uma... Deixa eu ver se eu consigo... Eu nem sei se eu estou com o Illustrator aberto. Deixa eu até ver o que eu tenho aberto aqui. Tomara que não seja nada de cliente. Acho que não. Beleza. Ok. Bom, se meu computador morrer, galera, faz parte. New. Vamos ver se ele vai. Eita, nós. Por que não tá? Beleza. Qualquer coisa aqui, só para a gente avaliar. Tá vendo o Illustrator direitinho, né? Tô, dá para ver. Tá bom. Gente, obrigado. Não quero saber o que tem de novo no Illustrator. Quero ajudar o João aqui. Beleza. Chega, gente. Não quero. Tá parecendo o site atual, né? Que tem... Você quer assinar a newsletter? Tá um pouco demais. Vamos fazer uma cópia aqui e vamos inclinar ela na marra. Certo? E aí agora vamos fazer um círculo aqui, dar uma cor diferente. Olha só o que acontece. Entendi. Sacou? Ele fica menor. Então você faz total sentido. E compensa aqui. Entendi. Isso daí eu não uso muito, não.
Tá? Então, enfim, fora que eu inclinei aqui, sem querer, inclinei essa parada, mas enfim, a gente vai lá, chega lá. Sim, mas é para entender total. Tá? Isso é uma coisa super comum, tá? Acontece, essas ilusões de ótica são muito, muito comuns e a gente tem sim que compensar no nosso desenho. Outra compensação clássica é a do X, tá? O teu X, cara, eu não sei se você fez ele exatamente reto aqui, provavelmente. Foi? É uma haste só? Não, isso daí até o professor chegou a falar de ter essa... Não de não ser a mesma coisa. Isso daí eu usei outras referências para realmente ver mais ou menos qual o nível de desalinhamento. Tá pouco desalinhado, você acha? Não, tem algumas coisas aqui. Eu acho que a primeira é que essa parte tá menor do que essa. Tá. Que na verdade seria o contrário, né? Se a gente virar isso aqui 90 graus, você deveria ter essa parte menor e essa maior, né? Para ela sentar. Tá. Isso numa fonte tradicional, numa fonte que respeita as proporções naturais, certo? Certo. Aí tá. No teu caso, por exemplo, quando você olha o B, você vê que a cintura dela é mais alta do que a metade, né? Então, se Y e X, né? Você tem aqui um tamanho que é bem, bem menor do que o tamanho da segunda metade da letra. Então, é como se a cintura tivesse bem, né, meio santropeito, assim, certo? O que é bacana, porque dá um ar mais Art Nouveau, né? Para a letra, tá? Nesse caso, você deveria, de alguma maneira, respeitar isso no teu X, né? E aí, de repente, você... Talvez ficou aqui um pouquinho gordinho aqui e tal, mas assim... E aí, olha que interessante. A junção, se eu fizesse um caminho aqui para juntar, ele faz essa coisa meio quebrada, né? Tá? Por quê? Porque, no final, o que importa é o resultado visual da letra. Então, sim. isso você vai aprender, observando outras letras X. E eu acho o X uma das letras mais difíceis de acertar, sabe? Porque muita gente acha que é o S, porque tem a curva do meio e tal. Cara, eu acho isso aqui muito difícil, porque essas proporções são muitos espaços em branco para você equilibrar, e, ao mesmo tempo, tem muita ilusão de ótica também na letra. Eu acho que ela é uma das mais desafiadoras, tá? Sim, total. E aí, para melhorar... Pode fazer ele. Exatamente. E aí, você tem serifa, não serifa, não serifa, serifa. E outra coisa que acontece aqui também, que por mais que isso aqui possa estar na mesma altura, isso aqui parece que está mais alto do que isso, e aí você teria que dar uma compensada. Tudo bem que numa display, a serifa de fora dessas letras, teoricamente, é menor do que a de dentro. A de dentro pode ser maior. Tá? Tipo, por quê? Por isso até que eu tinha tirado do outro, pensando nessa. Né? Isso. Por quê? Porque ela está sempre junta de uma outra letra aqui do lado. Então, às vezes, você tirar essa letra pode ajudar. Mas, enfim, eu acho que vale a pena você ter essa consistência também, né? Se você tem no U, por que não ter no... né? Por que você não tem ela no X, né? E está virando o maior garrancho o nosso documento aqui. Mas tudo bem, faz parte. É isso aqui mesmo. Problemas de curva. Nesse U tem essa parte aqui. Você tem uma coisa meio... Parece uma elipse aqui. E aqui, esse ponto aqui deveria vir mais para a esquerda um pouco, para meio que assentar toda essa curva um pouquinho. Aí, detalhe, você pode ajustar também. Beleza, vamos para as minúsculas. Proporção de novo, tá? O M está parecendo que você desenhou como 2 N's e, na verdade, não é muito isso. Ele é um pouco mais estreito. Tá? Diz entendi. O espaço vazio ele acaba sendo um pouco menorzinho. Isso, porque a letra, como tem 3 hastes verticais, você diminui um pouquinho ela, primeiro, para ela ficar mais harmônica com o resto das letras, né? E para ela também não ficar com tanto espaço vazio
aqui dessas duas, que você calcula os dois versus o que está fora, né? Então isso aqui fica muito grande também, tá? Então você compensa um pouquinho. De novo aqui, aí aqui tem uma coisa interessante que eu também implementei isso na fonte da reserva, que tem essa história da diagonal e tal. Eu fiz algumas variações, porque esse P com diagonal ele fica muito louco, assim, né? Quando você coloca a diagonal eu fiz aqui, o teste. ela fica muito escura nessa área, né? Então, assim, eu fiz as duas versões. Eu fiz uma versão com e uma versão sem essa coisa diagonal. Eu aceitei a maluquice, mas eu também trouxe ela um pouco mais para a terra quando eu desenhei, porque aí o usuário podia ter essa decisão, tá? Um ponto que me chamou a atenção aqui entre os controles. O controle é o N e o O, nesse caso, tá? Nas minúsculas, controles são essas duas. Eu achei que isso aqui, esse valor aqui, parece estar mais fino do que esse valor aqui. Tá? Então, eu mexeria nisso aqui para deixar isso aqui mais pesado. Beleza. Tá? E isso vai valer, esse valor aqui vai valer para tudo que for redondo, para esse. Assim como esse valor aqui vai valer para tudo que é vertical, né? É praticamente o mesmo desenho aqui, né? Tá? Esse aqui é sempre consistente, né? Aí você tem uma bandeira, uma serifa bandeira aqui rolando, né? Que é esse triângulo aqui. Sim. Tem que entender todas as letras que tem ela, e acho que tá meio que ok, assim, que você fez no U, né? Tá legal. Aí no V, no W, dá para colocar ela assim? Ou... É isso que eu tô pensando, cara. Acho que, a princípio, não necessariamente. Acho que não seria isso, entendeu? Tipo, seria muito... Tem versão até que eu tentei, assim, mas eu achei que ficou estranho, assim. Eu posso... Não, aqui acho que eu deixaria ela mesmo normal, tá? Com serifinha normal. Beleza? Aí outra coisa aqui, ó. Olha o teu N e o teu U, tá? De novo a questão das espessuras. Grosso e fino, tá? E outra coisa é decidir o ângulo de junção, né? Tipo assim, isso aqui diz muito sobre a fonte. Você pode fazer de N maneiras. Você pode fazer ela mais pena de ponta flexível, que seria uma coisa mais assim, né? Você faz o movimento, vem. Ou você pode fazer mais pena de ponta chata, que seria isso aqui. Só para desenhar meio que como se fosse uma pena de ponta chata, você desenha assim. E aí você vê que essa junção é quebrada, né? Ela tem essa... Tá? Então, decidir sobre isso para você poder entender. Nessa hora, entender um pouquinho da ferramenta de construção é bacana, é importante, tá? Se eu não me engano, acho que o trabalho do Violeno e Jeremy, ele tem muito de pena de ponta flexível, apesar dessa aqui, né? Por exemplo, essa aqui é totalmente pena de ponta flexível, na minha opinião. Ou uma mistura entre as duas, né? E tem horas que começa a ficar um pouco difícil de você dizer, porque aí vira mais desenho de letra meio que pegando referências distintas e misturando, certo? E por isso que ela tem essa coisa meio estranha, né? Porque ela meio que subverte um pouco as ideias clássicas de como você desenha uma letra, né? O que mais, cara? Aí eu acho que assim, tem muitas coisas que eu acho que são melhorias, né? A questão da pontuação, você tem que olhar ela no tamanho pequeno ou no tamanho que você propõe para ver se está legal ou não. Minha intuição é de que, de repente, você pode aumentar mais principalmente que está pouco legível, assim.
e pode ser que isso se junte visualmente, você começa a olhar isso aqui como uma coisa só, sabe? Esse espaço aqui, ele fica tão pequeno que fica difícil de você, dependendo do tamanho, você avaliar, né? E aí tem as histórias dos espaçamentos e tal. O peso da tua interrogação, por exemplo, deveria ser bem maior. Você pode aumentar isso aqui bastante. Por quê? Por causa disso, né? Você tem mais peso aqui. Tá? Aí essa terminação do S, ela é muito peculiar em relação ao resto, então ela destoa bastante. Tá. Você vê que aqui você tem um ângulo mais reto, aqui ela faz assim, né? Tenta decidir. Eu acho que se você pegar isso aqui, e aí esse é muito jeito que eu desenho um S, assim, eu pego um pouco do C, inverto, sei que essa parte aqui tem que ser menor, né? Aí, tipo... legal. Boa. Apesar de que aqui ficou um pouquinho... Tá ao contrário, né? O peso daqui tá menor do que aqui. Então, aí você vai ajustando, vai apagando. Sim, total. Né? Tipo... E vai chegando no que você quer, assim, tá? Mas isso ajuda bastante. Eu achei que esse ponto aqui ficou muito grande, principalmente se comparado com esse, e quando eu vi aqui, né? Ele parece muito grande. Então, você poderia ter um pontinho um pouco mais tímido aqui, principalmente porque ela é display, ela vai funcionar. Cara, não entraria na história das ligaduras agora. Eu acho que tem muito para você fazer antes de começar. Apesar de que eu acho que é uma ideia interessante, eu olharia para o trabalho do Cláudio Gil, que é um calígrafo. Porque ele faz, várias vezes ele pega ele faz uma caligrafia maravilhosa e ele vai fazendo junções de letras de um jeito super interessante. Numeral, acho que pode ficar para um segundo momento também. Como você falou, assim, tem melhorias, tem coisas... eu acho que ainda é muito cedo também para a gente entrar nisso, porque tem muitas outras coisas para fazer nas letras. E, sim, cara, assim, eu acho que por hoje você tem vários feedbacks, acho que vai valer a pena você rever esse material. Mas, assim, de novo, cara, um puta esforço que você já fez, buscando referência, e esse lance de você reproduzir ou tentar construir em cima de uma linguagem de alguém que já fez uma coisa legal, faz parte da nossa jornada de estudante, sacou? Quantas vezes eu não peguei o meu Vética, modifiquei e falei, pô, vou tentar brincar aqui, o que é? Faz parte. Não necessariamente vai ser aquele projeto que você vai lançar, que vai ser... né? Acho que tem coisas aí para você tomar posse ainda mais para que ela se torne sua e não necessariamente uma imitação do projeto da Violaine. Mas, cara, eu acho que foi um excelente insumo para a gente discutir um monte de coisa legal. E aí a gente pode fazer um follow-up depois, cara. Eu estou para fazer um follow-up de um dos episódios que a gente lançou, que eu estou devendo. Fiquei meio sem tempo nas últimas semanas, mas eu estou querendo já resolver para a gente ver como evolui, né? Como é que cada um vai de fato evoluir. Porque eu fico super interessado de saber como é que foi. Legal. Mas, a princípio, falando sobre essa questão da referência e tudo mais, você acha que os elementos, assim, sintetizando, que está mais parecido com o trabalho do estúdio, né, do Violaine, você acha que é mais a questão das serifas e das proporções, assim, sintetizando, assim? É lógico, Cara, porque tem muitos caracteres que eu tentei fugir, assim, mas eu não consegui encontrar as características anatômicas, né, que eu estava seguindo, e meio que eu fazia e ficava assim, tipo, igual ou muito parecido com o que eu estava vendo nas referências, assim. Então, acho que uma das dificuldades foi isso, assim, tipo, tentar entender qual elemento eu consigo destoar, né, da referência e não parecer, não, Então, eu acho que para isso acontecer, assim, se você só olhar para o trabalho deles, a tendência é você, de fato,
acabar imitando. Ponto. Eu acho que você deveria, se não fez, fazer um Pinterest ou um jogo de referências que você busque, por exemplo, livros antigos de tipografia que tenham coisas estranhas. Pesquise mais o Art Nouveau, porque aí tem uma história de da onde vem a linguagem da Violaine Jérémie. E isso vai ser sempre um exercício que eu faço com meus alunos, que é assim, cara, da onde vem essa referência? Certamente não é no vão, não é no vazio que eles, chegou aqui. Tem a ver com referências históricas e movimentos históricos que foram levando eles a resolver os caracteres, os glifos dessa maneira. Então, assim, e sempre é uma releitura, né? Eu dou aula lá na Miami e a galera lá adora o trabalho da FNASC, um trabalho maravilhoso e um trabalho muito de design gráfico, que quando você vai olhar a referência, você vai ver, cara, você tem David Carson, você tem, porque é um trabalho meio sujo, é meio de múltiplas camadas, ao mesmo tempo super tipográfico. Então, você começa a ver, você vai indo investigativamente, você vai indo até lá atrás, aonde você chega no cerne daquela questão. E quando a gente pega da fonte mesmo, da onde veio aquela referência, a gente começa a compreender essas referências históricas com mais detalhe, e aí consegue desconstruir para a nossa linguagem, né? E aí você mistura assim com como as pessoas visitaram. Então, por exemplo, Art Nouveau. Aí você tem um Art Nouveau lá no começo do século XX e tal, aí você vai para os anos 70 e vê que as pessoas usaram referências de Art Nouveau para um psicodélico, né? Então, o Violaine Jérémie, essas coisas que fazem meio que essas voltas exageradas, pegam um pouco do psicodélico e voltam para o tradicional de um jeito novo, de um jeito diferente. Então, quando a gente faz esse amálgama de referências e misturas, é que eu acho que começa a surgir uma linguagem que é tua, assim, né? Então, assim, minha sugestão é essa. Você continua essa fonte como um grande exercício, como se fosse o arquivo que você tem para melhorar desenho de curva, melhorar desenho de espacejamento, e fazer todos esses exercícios e detalhes que a gente colocou aqui no teu documento, mas começa a enxergar de onde vem as referências. Eu acho que aí você vai conseguir ter um caminho legal. Beleza. Beleza? Ótimo, massa demais. Maravilha, Beleza. cara. Esse foi o novo episódio aqui do nosso TypeCrit Crew com o João Gabriel. Foi um puta prazer passar pelo teu trabalho, cara. Eu quero ver muito a tua evolução. Já te segui lá no Instagram para a gente trocar ideia por lá. Sempre que você quiser trazer novidade, manda, que a gente tem um monte de gente lá no Instagram da Plau prontinho para responder. Aí, só mandando um recado para quem está assistindo, se vocês quiserem marcar um horário comigo, toda terça, e agora a gente abriu toda sexta também, para galera menos privilegiada. Então, BIPOX podem marcar horários 11 horas na sexta-feira. Isso é uma iniciativa também do TypeCrit Crew, como uma forma de incluir mais gente nessa conversa. E, cara, conta comigo, vamos que vamos, e até a próxima. João, muito obrigado, beleza. parabéns. Eu que agradeço aí pelo seu tempo aí, foi muito enriquecedor mesmo, assim, e compartilhar isso, assim, tem uma galera que não tem o privilégio de ter uma bolsa ou conseguir pagar a faculdade, muito mais difícil ainda, né, e compartilhar isso acaba ajudando muito a isso chegar em mais gente. Então, obrigado aí mesmo aí pela sua ajuda, Rodrigo. Tamo juntasso, cara. Diretamente aqui dos estúdios Lara de televisão. Me despeço aí, te agradeço imensamente, cara. Obrigadão. Eu que agradeço. Obrigado aí. Abraço, tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.